Ana dirigia pela estrada sinuosa que a levava de volta à sua cidade natal. O cenário familiar passava pela janela do carro, mas, em vez de nostalgia, tudo o que ela sentia era uma mistura de ansiedade e determinação. Há anos, ela sonhava com esse momento, retornar para transformar aquele lugar esquecido em um exemplo de prosperidade. Porém, ao cruzar os limites da cidade, a realidade a atingiu como um soco. As ruas estavam desertas, as fachadas das casas, outrora cheias de vida, agora exibiam sinais de abandono e decadência. Ela estacionou em frente à antiga casa da família, agora coberta de poeira e com o jardim tomado por ervas daninhas. Era estranho voltar após tantos anos, mas Ana sabia que este era o único caminho. Desde a morte de seus pais, a cidade parecia ter morrido junto com eles. Ela desceu do carro, inspirou profundamente e cruzou o portão enferrujado. Dentro de casa, as memórias vieram à tona com a força de um vendaval. Fotos antigas, móveis empoeirados e um silêncio esmagador a acolheram, lembrando-a de uma infância que, embora feliz, havia sido marcada por uma sombra que ela nunca entendeu completamente. Após organizar algumas coisas, Ana decidiu dar uma volta pela cidade. Caminhando pelas ruas, o que ela viu só reforçou sua determinação. As lojas estavam fechadas, as janelas cobertas por placas de vende-se ou aluga-se. Apenas alguns rostos conhecidos apareceram nas esquinas, olhando-a com curiosidade, talvez, um pouco de desconfiança. Ao passar pelo parque onde costumava brincar, viu que o lugar estava praticamente abandonado, com o lago coberto por algas e os bancos caindo aos pedaços. A imagem era desoladora, mas Ana sabia que havia potencial ali, e estava disposta a encontrar uma forma de revitalizar o lugar. Sua primeira parada foi o antigo escritório de seu pai. Fechado desde sua morte, o lugar estava cheio de papéis e projetos inacabados. Entre caixas de arquivos e livros velhos, Ana encontrou uma pasta que chamou sua atenção. Era um dossiê marcado com o nome Projeto Esperança. Ao folheá-lo, descobriu que seu pai estava envolvido em algo grande, algo que ele nunca havia mencionado para a família. Os documentos eram vagos, mas mencionavam um segredo que poderia mudar a cidade para sempre. Intrigada, Ana decidiu investigar mais a fundo, mas algo lhe dizia que essa busca não seria fácil. Conforme as horas passavam, Ana se sentia cada vez mais presa ao passado. As memórias de seu pai, as histórias que ele contava sobre o potencial da cidade, tudo parecia ligado a esse projeto misterioso. Mas, junto com a curiosidade, surgia um medo crescente. O que exatamente seu pai estava tentando descobrir? E por que nunca falou sobre isso com ninguém? As perguntas começaram a se acumular, e Ana percebeu que estava apenas no início de uma jornada que poderia revelar muito mais do que ela esperava. Ainda assim, Ana decidiu seguir em frente. Ela sabia que, para reconstruir a cidade, precisaria confrontar esses fantasmas do passado. No entanto, o peso das descobertas começava a se fazer sentir. Sentada no velho escritório, cercada pelos papéis de seu pai, Ana sentiu uma mistura de medo e excitação. Sabia que estava prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. Mas, apesar da incerteza, ela também sabia que não poderia voltar atrás. A cidade precisava dela, e ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para trazer de volta a prosperidade que um dia esteve ali. Na manhã seguinte, Ana se dedicou a desvendar os documentos que encontrara no escritório de seu pai. As anotações eram confusas, mas indicavam que ele estava envolvido em algo maior do que ela poderia imaginar. Entre os papéis, havia mapas antigos da cidade, diagramas de construção e cartas trocadas com pessoas cujos nomes Ana nunca ouvirá. Um em especial chamou sua atenção, uma carta datada de pouco antes da morte de seu pai, na qual ele mencionava ter feito uma descoberta crucial para o futuro da cidade. Ana sentiu um arrepio ao perceber que estava lidando com algo muito mais complexo do que um simples projeto arquitetônico. Determinada a entender melhor o que estava acontecendo, Ana decidiu buscar respostas com os moradores mais antigos da cidade. Ela começou com Dona Clara, uma velha amiga de sua família, que sempre fora uma espécie de segunda mãe para ela. Dona Clara recebeu com um sorriso caloroso, mas havia algo nos olhos dela que indicava que sabia mais do que estava disposta a contar. Durante a conversa,
Ana mencionou os documentos que havia encontrado, esperando que Clara pudesse lançar alguma luz sobre o assunto. No entanto, a reação da senhora foi inesperada. Seu sorriso desapareceu, e ela ficou visivelmente nervosa, mudando de assunto rapidamente. Ana não pôde deixar de se perguntar o que Dona Clara estava escondendo. A conversa deixou ainda mais desconfiada, mas também lhe deu a certeza de que havia algo muito importante por trás dos segredos da cidade. Enquanto caminhava de volta para casa, Ana sentiu que estava sendo observada. Ela parou e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Era apenas uma sensação estranha, mas que permaneceu com ela o resto do dia, como uma sombra silenciosa que a seguia. Decidida a não se deixar intimidar, Ana resolveu continuar sua investigação, agora mais determinada do que nunca a descobrir a verdade. No dia seguinte, Ana conheceu Miguel, um historiador local que parecia saber muito sobre a história da cidade. Ele se mostrou curioso em relação aos documentos que Ana encontrara e se ofereceu para ajudá-la a desvendar o mistério. Miguel era um homem reservado, mas parecia genuinamente interessado em resolver o enigma que envolvia o passado de sua cidade natal. Ele contou a Ana que havia lido histórias sobre o período de prosperidade da cidade, mas que, de repente, tudo havia desmoronado, sem explicação aparente. Os dois concordaram em trabalhar juntos para descobrir o que realmente aconteceu. Com a ajuda de Miguel, Ana começou a organizar as informações que tinha. Eles passaram horas analisando os mapas e as cartas, tentando encontrar uma conexão entre os eventos do passado e o estado atual da cidade. Foi então que Miguel encontrou uma anotação no diário do pai de Ana que mencionava um lugar específico nos arredores da cidade, uma velha fábrica abandonada. Aparentemente, o pai de Ana acreditava que aquele lugar guardava a chave para desvendar o segredo que ele tanto procurava. A menção à fábrica trouxe de volta lembranças vagamente familiares para Ana, como se ela já tivesse ouvido falar desse lugar em algum momento da infância. Enquanto investigavam a história da fábrica, Ana e Miguel descobriram que o local havia sido fechado abruptamente há várias décadas, sob circunstâncias misteriosas. A fábrica havia sido um dos pilares da economia local, empregando muitos dos moradores da cidade, mas depois de seu fechamento, a cidade começou a declinar rapidamente. Miguel sugeriu que eles visitassem o lugar, mas Ana hesitou, ainda lidando com as memórias desconfortáveis que o nome da fábrica despertava nela. Apesar das dúvidas e receios, Ana finalmente concordou em visitar a fábrica com Miguel. Eles marcaram de ir no dia seguinte, cedo pela manhã. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir, assombrada pelos fragmentos de memória que vinham à tona sempre que pensava na fábrica. Ela sabia que estava prestes a se deparar com algo que poderia mudar sua vida e a história da cidade para sempre. A sensação de estar sendo observada voltou, e desta vez, parecia ainda mais intensa, como se houvesse uma presença invisível à espreita nas sombras. Quando o dia amanheceu, Ana e Miguel se encontraram na entrada da cidade e seguiram juntos até a fábrica. O lugar era ainda mais imponente do que Ana se lembrava, com suas grandes chaminés e paredes cobertas de era. Ao se aproximarem, sentiram um frio na espinha, como se o tempo tivesse parado ali, preservando os segredos que esperavam ser revelados. Eles sabiam que a verdade estava ao alcance de suas mãos, mas também que desenterrá-la poderia trazer à tona verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. Ao entrarem na antiga fábrica, Ana e Miguel foram imediatamente tomados por uma sensação de inquietação. O lugar estava coberto de poeira, com máquinas enferrujadas espalhadas por toda parte, como fantasmas de um passado industrial há muito esquecido. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som ocasional de um vento que soprava pelas frestas nas paredes. Ana sentiu um arrepio na espinha ao perceber que o lugar parecia ter sido abandonado de um momento para o outro, como se todos tivessem saído às pressas, deixando tudo para trás. Miguel, sempre curioso, começou a examinar o ambiente com atenção. Ele apontou para uma grande porta de metal no fundo do salão principal, que parecia ter sido trancada há muito tempo. "É ali que precisamos ir", disse ele com firmeza, enquanto Ana sentia seu coração acelerar. A porta parecia imponente, e Ana não pôde evitar uma sensação de que o que estava por trás dela poderia mudar tudo. Os dois se aproximaram cautelosamente, e Miguel usou uma velha chave que encontraram entre os papéis do pai de Ana para destrancá-la. Com um rangido alto, a porta se abriu,
revelando um longo corredor escuro. O ar estava denso e frio, como se aquele lugar não tivesse sido tocado por anos. Ana hesitou por um momento, mas a curiosidade e a determinação de descobrir a verdade a impulsionaram para frente. Miguel segurou uma lanterna e seguiu logo atrás dela. À medida que caminhavam pelo corredor, as paredes pareciam se fechar ao redor deles, e a sensação de estarem sendo observados voltou com força total. Era como se algo estivesse à espreita, esperando para ser descoberto. No final do corredor, encontraram uma sala pequena e bem iluminada, em contraste com o resto da fábrica. No centro da sala, havia uma mesa com uma única pasta em cima. Ana se aproximou lentamente e, com as mãos trêmulas, abriu a pasta. Dentro, havia documentos que detalhavam experimentos científicos realizados na fábrica. As anotações falavam sobre um projeto secreto que visava criar uma nova fonte de energia, algo revolucionário que poderia ter transformado a cidade em um polo tecnológico de vanguarda. Mas, à medida que Ana lia os detalhes, ficou claro que algo havia dado terrivelmente errado. Miguel, que estava lendo por cima do ombro de Ana, exclamou: "Isso é inacreditável. Se isso tivesse funcionado, sua cidade seria conhecida mundialmente." Mas o tom de sua voz mudou ao ler as últimas páginas. "Eles estavam brincando com forças que não entendiam", disse ele, com preocupação. Aparentemente, os experimentos começaram a apresentar falhas perigosas, e houve um acidente que obrigou o fechamento imediato da fábrica. A catástrofe foi encoberta, e todas as evidências do projeto foram enterradas, literalmente e figurativamente, para proteger a reputação dos envolvidos. Ana ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que acabará de descobrir. A verdade era chocante. A decadência de sua cidade estava diretamente ligada a esse projeto secreto e aos erros cometidos por aqueles que buscavam uma glória rápida. Mas, além disso, ela sentia que havia algo mais, algo que ainda não estava claro. Ana percebeu que essa peça poderia ser a chave para restaurar a prosperidade de sua cidade, mas também sabia que a jornada para encontrá-la não seria fácil. Enquanto saíam da fábrica, Miguel sugeriu que eles investigassem os arredores, pois parecia que a última peça do enigma poderia estar enterrada em algum lugar nas proximidades. Ela se perguntava como os segredos do passado poderiam impactar o futuro da cidade e se ela realmente estava preparada para enfrentar as consequências de desenterrar esses segredos. Mas, ao mesmo tempo, uma nova determinação crescia dentro dela. Ela sabia que não poderia desistir agora, não depois de ter chegado tão longe. Naquela noite, de volta à casa de sua família, Ana refletiu sobre tudo o que havia descoberto. O mistério que envolvia a fábrica e os experimentos era mais profundo do que ela jamais imaginara. Embora estivesse assustada, ela sabia que era sua responsabilidade continuar o trabalho de seu pai, finalmente, trazer a cidade de volta à vida. O destino da cidade estava agora em suas mãos, e Ana estava disposta a fazer o que fosse necessário para encontrar a peça final do quebra-cabeça e restaurar a esperança que havia sido perdida. No dia seguinte, Ana e Miguel voltaram à fábrica, determinados a encontrar a última peça do quebra-cabeça que o pai de Ana mencionara. Decidiram explorar os arredores, começando por uma área de terreno abandonado que ficava logo atrás da fábrica. A terra ali parecia diferente, como se algo tivesse sido enterrado há muito tempo. Enquanto caminhavam pelo local, Miguel notou que o solo era mais macio em alguns pontos, indicando que poderia haver algo oculto ali embaixo. A expectativa era palpável, sentiam que estavam prestes a descobrir algo significativo. Com uma pá improvisada, Miguel começou a cavar no local indicado, enquanto Ana observava, tentando conter a ansiedade. Após alguns minutos de escavação, eles encontraram uma pequena caixa de metal, enterrada a uma profundidade que sugeria que havia sido colocada ali com muito cuidado. A caixa estava enferrujada e parecia antiga, mas ainda estava trancada. Com dificuldade, Miguel conseguiu abri-la, revelando que parecia ser um diário, cuidadosamente preservado, junto com um mapa antigo e um estranho dispositivo que nenhum dos dois reconheceu imediatamente. Ana pegou o diário, e ao abrir, descobriu que as anotações pertenciam ao seu pai. Ele descrevia em detalhes o progresso dos experimentos na fábrica e suas crescentes preocupações com os riscos envolvidos. O que mais chamou a atenção de Ana foi a última entrada,
onde seu pai mencionava que havia encontrado um meio de reverter os danos causados pelos experimentos, mas que essa solução precisava ser mantida em segredo até que fosse absolutamente necessário. Ele acreditava que esse segredo poderia salvar a cidade um dia, mas temia que caísse em mãos erradas. O mapa, ao que parecia, indicava a localização de um antigo túnel subterrâneo que se conectava à fábrica. Miguel, examinando o mapa, percebeu que o túnel levava a um local bem específico no centro da cidade, onde hoje se encontrava um prédio abandonado que, anos atrás, havia sido a sede da antiga companhia de energia local. A ideia de que algo tão crucial estava escondido debaixo dos pés dos moradores durante todos esses anos fez Ana se sentir ainda mais determinada a continuar sua busca. Decidiram que iriam ao prédio na manhã seguinte para explorar o túnel. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. As palavras de seu pai no diário ecoavam em sua mente. O dispositivo encontrado na caixa permanecia um mistério, e Ana sentia que, de alguma forma, ele estava ligado à solução que seu pai havia mencionado. Miguel havia levado o dispositivo para casa, prometendo estudá-lo com mais atenção e descobrir sua função. Enquanto o relógio marcava as horas lentamente, Ana se perguntava o que mais eles poderiam encontrar no túnel, e se finalmente estariam perto de salvar a cidade. Na manhã seguinte, Ana e Miguel se encontraram novamente, desta vez no antigo prédio da companhia de energia. O lugar, agora em ruínas, parecia ainda mais sombrio com a névoa matinal que cobria a cidade. Após forçarem a entrada, os dois começaram a procurar a passagem para o túnel, seguindo as instruções detalhadas no mapa. Após algum tempo, Miguel encontrou uma alavanca escondida atrás de uma parede falsa. Ao acioná-la, uma passagem secreta se abriu no chão, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão. Eles trocaram um olhar significativo e, sem hesitar, começaram a descer. O túnel era estreito e úmido, com paredes revestidas de tijolos antigos que pareciam prestes a desmoronar. À medida que avançavam, Miguel iluminava o caminho com sua lanterna, enquanto Ana se concentrava em não deixar o medo dominá-la. A cada passo, a sensação de que estavam sendo observados voltava com força total, mas agora Ana não se deixava abater. Ela sabia que estava no caminho certo, e a curiosidade sobre o que encontrariam no final do túnel a mantinha em movimento. Após uma caminhada longa e claustrofóbica, finalmente chegaram a uma porta de metal, semelhante à que haviam encontrado na fábrica. Ao abrir a porta, eles entraram em uma sala que parecia ter sido deixada intacta por décadas. No centro da sala, havia uma grande mesa de pedra, coberta de papéis antigos e diagramas que pareciam relacionados aos experimentos da fábrica. O dispositivo que haviam encontrado na caixa se encaixava perfeitamente na base do pedestal, confirmando que era a chave para ativar ou desativar o que quer que estivesse ali. Com o coração acelerado, Ana olhou para Miguel, que assentiu em silêncio. Era hora de descobrir a verdade. Ana e Miguel se aproximaram do pedestal com cautela, observando a esfera de vidro que emitia uma luz fraca. Ana sabia que o dispositivo encontrado na caixa era a chave para ativar ou desativar o que quer que estivesse armazenado ali. Com as mãos trêmulas, ela encaixou o dispositivo na base do pedestal e, para sua surpresa, a esfera começou a brilhar com mais intensidade, iluminando toda a sala com uma luz azulada e suave. Era como se o dispositivo tivesse despertado algo adormecido há muito tempo, algo que poderia mudar o destino da cidade. Miguel olhou para Ana, esperando que ela tomasse a próxima decisão. O que quer que seu pai tenha descoberto, está ligado a isso, disse ele, com um tom de voz cheio de expectativa. Ana, ainda incerta sobre o que estava prestes a acontecer, decidiu ativar o dispositivo, girando delicadamente até ouvir um clique. Imediatamente, a esfera começou a pulsar, emitindo uma energia que Ana podia sentir vibrar em suas mãos. O ar ao redor deles parecia carregado, como se uma força invisível estivesse tomando conta do lugar. De repente, a sala começou a tremer, e um som baixo e contínuo encheu o ambiente. As luzes pulsantes da esfera aumentaram de intensidade, projetando padrões complexos nas paredes ao redor. Ana sentiu uma mistura de medo e fascínio enquanto observava a energia se manifestar diante de seus olhos. Miguel estava igualmente hipnotizado, mas seus instintos de historiador logo fizeram voltar a atenção para os papéis antigos sobre a mesa. Ele rapidamente começou a ler os documentos,
tentando entender o que estava acontecendo. Isso é uma espécie de reator, disse Miguel, com os olhos arregalados. Seu pai e os outros cientistas estavam tentando criar uma fonte de energia limpa e ilimitada. Algo que pudesse sustentar a cidade por gerações. Mas algo deu errado. Ana olhou para Miguel, esperando mais explicações. Parece que a energia gerada por essa esfera foi instável. Eles não conseguiram controlar totalmente o poder que criaram, e foi isso que causou o desastre que obrigou o fechamento da fábrica. Ana ficou em silêncio, tentando processar as informações. Se o reator tivesse funcionado, poderia ter sido a salvação da cidade, mas em vez disso, tornou-se a origem de sua ruína. Agora, o destino da cidade estava novamente em suas mãos, e Ana sabia que tinha que tomar uma decisão crítica: arriscar ativar o reator e tentar estabilizar a energia, ou desativá-lo para sempre, enterrando junto a ele a chance de revitalizar a cidade. O peso da responsabilidade quase a esmagava, mas ela sabia que não poderia fugir. Ana decidiu que não podia deixar a cidade sucumbir ao passado. Com determinação renovada, ela começou a examinar os diagramas na tentativa de entender como estabilizar a energia. Miguel ajudou, explicando que, de acordo com as anotações do pai dela, havia um ajuste preciso que poderia tornar a energia segura e controlável. O processo era arriscado, e qualquer erro poderia resultar em um desastre ainda maior do que o ocorrido no passado. No entanto, Ana estava disposta a correr o risco, acreditando que essa era a única chance de salvar a cidade. Após várias tentativas frustradas e ajustes precisos, Ana e Miguel finalmente conseguiram estabilizar a energia. A esfera de vidro agora emitia uma luz constante e brilhante, sem os tremores e vibrações anteriores. A sala, antes cheia de tensão, agora estava tranquila, iluminada pela energia que parecia fluir harmoniosamente pelo ambiente. Ana soltou um suspiro de alívio, mas sabia que aquele era apenas o começo. Eles ainda precisavam descobrir como usar essa energia para revitalizar a cidade. Com o reator estabilizado, Ana e Miguel sabiam que tinham nas mãos uma tecnologia capaz de transformar o futuro. No entanto, havia uma última questão a resolver: como revelar isso à cidade sem causar pânico ou atrair a atenção de pessoas com más intenções. Eles precisavam encontrar uma maneira de introduzir essa nova fonte de energia de forma segura e gradual, para garantir que a cidade pudesse prosperar sem repetir os erros do passado. Ana estava determinada a honrar o legado de seu pai e fazer a coisa certa, mas o caminho à frente ainda estava cheio de desafios. Enquanto saíam da sala subterrânea, Ana olhou para Miguel e disse: "Isso é só o começo. Agora, precisamos garantir que a cidade esteja pronta para receber essa energia e, finalmente, deixar o passado para trás." Miguel concordou, sabendo que tinha uma missão importante pela frente. Com a esfera de vidro em mãos, eles subiram de volta à superfície, prontos para enfrentar o futuro incerto com coragem e esperança. Nos dias que se seguiram, Ana e Miguel trabalharam incansavelmente para encontrar uma maneira de introduzir a nova fonte de energia à cidade de forma segura e eficiente. Mantiveram o projeto em segredo, compartilhando apenas com um pequeno grupo de pessoas de confiança, entre elas engenheiros, cientistas e líderes comunitários que, como Ana, tinham o desejo de ver a cidade florescer novamente. A equipe se reuniu em locais discretos para discutir os planos, sempre cientes do risco de que a informação vazasse antes do tempo certo. Ana, cada vez mais confiante em sua missão, liderava o grupo com uma determinação que surpreendia até a si mesma. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de canalizar a energia gerada pelo reator para a rede elétrica da cidade, garantindo que fosse distribuída de forma equitativa e segura. As primeiras simulações mostraram resultados promissores, mas havia ainda muitos desafios técnicos a superar. Miguel, sempre ao seu lado, ajudava a traduzir os complexos conceitos científicos para algo que todos pudessem entender e apoiar. A cidade, ainda mergulhada na decadência, começava a sentir os primeiros sinais de mudança. Pequenos investimentos voltaram a ser feitos, e a esperança que há muito havia desaparecido começava a renascer entre os moradores. Ana sentia uma responsabilidade enorme em não decepcionar essas expectativas, mas também sabia que não podia se precipitar. Era essencial garantir que o reator estivesse totalmente estabilizado antes de ativar a nova fonte de energia em larga escala.
Qualquer erro poderia ser catastrófico. Finalmente, o dia da primeira ativação chegou. A equipe se reuniu na fábrica abandonada, que agora servia como base de operações para o projeto. O plano era simples: testar a energia em uma pequena parte da cidade, observando cuidadosamente os efeitos antes de expandir para o restante. Ana sentiu seu coração bater mais rápido enquanto observava a preparação final. O reator, silencioso e pulsante, estava pronto para ser ativado, e todos aguardavam ansiosamente o momento que poderia marcar o início de uma nova era. Com um aceno de cabeça, Ana deu o sinal para iniciar. Miguel, que estava monitorando os sistemas, ativou o reator, e a energia começou a fluir pelas linhas, iluminando as ruas escuras de um pequeno bairro que havia sido escolhido para o teste. Por um momento, tudo parecia perfeito. As luzes acenderam, e os moradores, surpresos, saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. O brilho suave das luzes trazia um sentimento de esperança e renovação, como se a cidade estivesse finalmente despertando de um longo pesadelo. A energia gerada pelo reator era mais intensa do que o previsto, e as linhas elétricas antigas da cidade não estavam preparadas para lidar com a nova potência. Miguel agiu rapidamente, desligando o reator antes que qualquer dano sério pudesse ocorrer, mas o susto foi suficiente para abalar a confiança de todos. Ana, apesar da decepção, manteve a calma e imediatamente começou a pensar em soluções. Determinado a não deixar o sonho morrer, o grupo passou as semanas seguintes reforçando a infraestrutura da cidade, substituindo cabos antigos e instalando novos sistemas de segurança para controlar a distribuição de energia. Ana sabia que era um processo lento e trabalhoso, mas também estava consciente de que a única maneira de garantir o sucesso era com paciência e persistência. Enquanto trabalhavam, o apoio da comunidade crescia, e mais pessoas se voluntariavam para ajudar na reconstrução, unindo-se em torno de um objetivo comum. Após meses de ajustes e melhorias, o grupo decidiu tentar novamente. Desta vez, estavam confiantes de que todas as precauções haviam sido tomadas. Ana e Miguel, mais próximos do que nunca, coordenaram a nova ativação do reator com precisão. Quando a energia foi liberada, a cidade inteira começou a brilhar, como uma joia que havia sido polida após anos de esquecimento. As luzes nas casas, nas ruas e nos prédios públicos acenderam simultaneamente, e desta vez, não houve interrupções, apenas o brilho constante e seguro de uma nova era. Ana olhou para a cidade iluminada com lágrimas nos olhos, sabendo que havia conseguido. A cidade, que antes estava mergulhada na escuridão, agora tinha a chance de um novo começo. As pessoas começaram a sair de suas casas, sorrindo e celebrando, percebendo que algo extraordinário havia acontecido. Ana e Miguel sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, mas naquele momento, tudo parecia possível. Eles haviam trazido à cidade não apenas luz, mas também a esperança de um futuro melhor. Com a cidade finalmente iluminada e a nova fonte de energia estabilizada, Ana e Miguel sentiram o peso de uma vitória monumental. Aquele que era um sonho distante, que parecia impossível, havia se tornado realidade. No entanto, ambos sabiam que a jornada ainda não havia terminado. A cidade, embora estivesse renascendo, precisava de uma estrutura sólida para sustentar o crescimento e garantir que os erros do passado não se repetissem. A notícia da restauração da energia espalhou-se rapidamente, e logo representantes de outras cidades e investidores começaram a demonstrar interesse em conhecer o projeto. Ana e Miguel foram convocados para apresentar sua solução em um fórum regional, o que representava tanto uma oportunidade quanto um desafio. Eles precisariam explicar como conseguiram transformar a antiga fábrica em uma usina de energia limpa, algo que até então era considerado impossível. Durante a apresentação no fórum, Ana tomou a palavra, compartilhando a história por trás do reator, os sacrifícios feitos e as lições aprendidas ao longo do caminho. Seu discurso foi emocionante e sincero, conquistando a atenção de todos os presentes. Miguel complementou com detalhes técnicos, explicando as inovações que tornaram possível a estabilização da energia. Quando terminaram, a sala irrompeu em aplausos.
A proposta de Ana e Miguel não apenas havia salvado sua cidade, mas também oferecia uma nova esperança para outras comunidades enfrentando desafios semelhantes. Com o sucesso do projeto, a cidade de Ana tornou-se um símbolo de resiliência e inovação. Pessoas de todos os lugares começaram a se mudar para lá, atraídas pela promessa de um futuro melhor. Novos negócios abriram, escolas foram revitalizadas, e os antigos edifícios, antes abandonados, passaram por renovações. Ana, agora uma figura respeitada, foi convidada a liderar um comitê de desenvolvimento urbano, que tinha como objetivo planejar o crescimento sustentável da cidade. Miguel, por sua vez, continuou a trabalhar ao lado de Ana, focando na melhoria contínua da tecnologia de energia. Ele desenvolveu novas formas de aplicar o reator a outras áreas, como o abastecimento de água e sistemas de transporte, transformando a cidade em um exemplo de sustentabilidade e inovação. Os dois, unidos por um objetivo comum, também fortaleceram sua parceria pessoal, criando laços que iam além do trabalho. Era evidente para todos que eles eram a força motriz por trás da transformação da cidade. Com o passar do tempo, Ana percebeu que o legado de seu pai havia sido cumprido. Ele havia plantado as sementes de um futuro promissor, e ela, junto com Miguel, havia garantido que essas sementes florescessem. Agora, em vez de ruínas e lembranças dolorosas, a cidade era um lugar de esperança, onde o passado havia sido transformado em uma base sólida para o futuro. Ana sentia uma profunda gratidão por ter conseguido honrar a memória de seu pai e, ao mesmo tempo, criar algo que beneficiaria gerações futuras. No entanto, o maior desafio que Ana enfrentava agora era como equilibrar o crescimento da cidade com a preservação de sua identidade. Ela sabia que o sucesso atraía tanto oportunidades quanto riscos, e estava determinada a garantir que a cidade não perdesse suas raízes. Com o apoio de Miguel e do comitê, Ana implementou políticas para proteger o patrimônio histórico da cidade, ao mesmo tempo em que incentivava o desenvolvimento sustentável e inclusivo. A cidade tornou-se um exemplo de como inovação e tradição podiam coexistir harmoniosamente. Em uma manhã ensolarada, Ana caminhava pelas ruas da cidade, observando as mudanças que haviam ocorrido desde que tudo começou. As fachadas renovadas, as praças cheias de vida, e as pessoas sorrindo enquanto seguiam com suas vidas eram a prova viva de que os esforços de tantos haviam valido a pena. Sentia uma profunda paz ao ver que a cidade não apenas havia sobrevivido, mas também prosperado. O que antes era uma visão empoeirada de um futuro esquecido agora brilhava com a promessa de um amanhã brilhante e cheio de possibilidades. Ana encontrou Miguel em frente à antiga fábrica, agora transformada em um centro comunitário e de pesquisa. Eles trocaram um olhar cúmplice, sabendo que, apesar dos desafios, tinham conseguido. Conseguimos, Ana, disse Miguel, com um sorriso satisfeito. Mas ainda há muito a fazer. Ana concordou, mas naquele momento, sentia que podiam enfrentar qualquer desafio. Com as luzes da cidade brilhando ao fundo, Ana e Miguel sabiam que o futuro estava em suas mãos e que estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente.